Olá, boa noite. O Jornal da Justiça de hoje mostra as principais iniciativas do Conselho Nacional de Justiça em 2024 e as 10 metas nacionais aprovadas pelo Conselho que vão nortear os trabalhos do Judiciário em 2025. Você vai rever o acordo com o Superior Tribunal de Justiça e o Poder Executivo para promover a negociação das contas dos superendividados. Juiz de garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal, é regulamentado. CNJ e Ministério da Justiça e Segurança Pública se unem para a instalação do Comitê de Enfrentamento ao Estado Inconstitucional de Coisas no sistema carcerário. Justiça em números. Produtividade do judiciário brasileiro sobe quase 7%, o segundo melhor resultado da série histórica. CNJ faz parcerias para promover ingresso de pessoas negras e indígenas na magistratura. E ainda, as mudanças nas certidões de óbito de vítimas da ditadura. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, começa agora. O Conselho Nacional de Justiça abriu o ano de 2024 firmando 2 acordos. Um para auxiliar os superendividados e outro para combater o crime organizado. A reportagem é do Pablo Lemos. O primeiro acordo celebrado pelo CNJ foi com o Superior Tribunal de Justiça e o Poder Executivo. A parceria é para viabilizar a negociação das dívidas da população no país. Segundo o levantamento de órgãos de proteção ao crédito, o número de superendividados chega a 78%. Por meio desse ajuste que estamos celebrando hoje, haverá a integração da rede de renegociação da dívida, atribuindo-se competências para as renegociações e viabilizará a capacitação dos agentes do PROCON, que são espalhados por todos os estados, a fim de habilitá-los na atuação de conciliações em litígios oriundos do superendividamento, entre outras ações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou que a celebração de convênios com o CNJ representa harmonia e cooperação entre os 3 poderes. Neste momento, nós vamos conjugar os esforços para permitir que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs, que têm prestado um relevante serviço para a cidadania, e também agora os PROCONs estaduais e municipais possam trabalhar conjuntamente para atuar na mediação, na conciliação e resolver esse gravíssimo problema. Segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, a oportunidade será oferecida a todos, sem distinção. Nós não vamos alcançar só as pessoas pobres, as pessoas mais necessitadas, não. Nós vamos alcançar com esse programa, que não é mais um projeto, é um programa, nós vamos alcançar a indústria, vamos. Nós vamos alcançar o comércio, vamos. Nós vamos alcançar o consumidor médio, o consumidor pobre, todos esses segmentos serão alcançados. Outro acordo celebrado pelo CNJ visa o desenvolvimento e a implementação do sistema eletrônico dos registros públicos. A ideia é integrar as centrais numa única plataforma que permita compartilhar dados úteis para investigações criminais. O objetivo é combater crimes como lavagem de dinheiro e o aumento de armas. Esse acordo sinaliza um reforço, vamos dizer assim, a todo um trabalho que vimos fazendo dentro da busca de organização do Estado para enfrentar o crime organizado, para enfrentar as organizações criminosas, enfim, para enfrentar os fenômenos de toda a ordem que maldizem o país e, historicamente, temos tido todo um comprometimento no embate ou no combate a esse tipo de situação. Ainda em fevereiro, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, firmou um acordo com a Fundação Getúlio Vargas para promover o ingresso de pessoas negras e indígenas na magistratura. A reportagem também é do Pablo Lemos. A iniciativa faz parte de uma ação estratégica e prioritária liderada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso.
O objetivo é promover igualdade de condições e eliminar as barreiras de pessoas negras, indígenas e com deficiência ao exercício da magistratura no país. A ideia é dar o maior número de bolsas possíveis para que as reservas de vaga para esses grupos sejam efetivamente preenchidas, porque o que acontece é que a legislação prevê a reserva de vagas, mas são pessoas que, por circunstâncias diversas da sobrevivência, não podem tirar 1 ano, 2 anos para um estudo sistemático, como muitos de nós fizemos. A assinatura do acordo teve a presença da coordenadora do Comitê de Diversidade da Fundação Getúlio Vargas, Alessandra Benedito. Renovam-se as esperanças. De extrema importância, possui caráter histórico para combater as desigualdades no judiciário e, com certeza, impactará na aceleração da mudança em relação às desigualdades provocadas por exclusão, não acesso ou discriminação. Nós nos sentimos honrados, enquanto instituição, de poder fazer parte desse programa. O CNJ estabeleceu novas regras para candidatos autodeclarados com deficiência. Eles vão ter nota mínima diferenciada para aprovação, o que já acontece com os candidatos negros e indígenas. O Conselho também firmou parceria com a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul e com a Escola Superior da Magistratura Gaúcha, que se comprometeram a fornecer bolsas de estudos aos candidatos negros. Há uma grande relevância nela para que o nosso Poder Judiciário também se veja representado com os magistrados que ingressarem nessa carreira. A parceria institucional atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece percentuais mínimos de 20% de pessoas negras e 3% para pessoas indígenas na carreira da magistratura. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram um acordo para a instalação do Comitê de Enfrentamento ao Estado Inconstitucional de Coisas no sistema carcerário. Na solenidade, também foi lançado o prêmio A Saída é a Leitura, em parceria com a Biblioteca Nacional, para estimular a remissão de penas pela leitura. A reportagem é da Carolina Chaves. O comitê, criado em parceria pelo CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai colocar em prática um plano de ação para melhorar o sistema carcerário. O Supremo Tribunal Federal reconheceu violação massiva de direitos humanos no sistema prisional e identificou 3 grandes problemas: a má qualidade das vagas e superlotação dos presídios, uma política equivocada com encarceramentos desnecessários e falhas na saída do sistema com a manutenção de presos que já cumpriram penas. O STF determinou que o CNJ realize estudo para criar varas de execução penal em número proporcional ao de varas criminais e à quantidade de presos. Além disso, entre as medidas que serão adotadas pelo comitê está a realização de um mutirão carcerário no 2º semestre. Os trabalhos serão feitos em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a questão prisional no Brasil enfrenta avanços e retrocessos e citou a recente polêmica sobre as saidinhas. O ministro fez um apelo para que o Congresso mantenha o veto que garanta a saída temporária de presos para visitar famílias. Sobre o acordo com o CNJ, o ministro afirmou que a parceria pioneira entre Executivo e Judiciário é um avanço no sentido de fazer do sistema prisional um espaço de ressocialização. Nesta questão, nós temos 2 opções, ou civilização ou barbárie. E creio que com a DPF 347, com o acordo que agora estamos assinando, nós optamos definitivamente pela civilização no processo, no sistema carcerário brasileiro. Quantos mundos cabem em um livro? Quantos lugares é possível conhecer após folhear algumas páginas? Na solenidade também foi lançado o prêmio que tem como objetivo estimular a leitura dos presos como forma de remissão de pena. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que quase 1/3 das 1.347 unidades prisionais não têm biblioteca. As que têm registram 2,4 livros por presos. Por lei, o preso pode reduzir 4 dias de pena para cada obra lida, limitando a um máximo de 48 dias por ano.
O programa vai premiar 3 unidades prisionais que tiverem o maior índice de leitura, com a entrega de 250 livros que serão doados pela Biblioteca Nacional. Em um vídeo gravado para a solenidade, o presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, falou da parceria. A Biblioteca Nacional, como é casa da leitura, como é casa da liberdade, como é casa da informação, ela participa com grande orgulho, participa dando o que ela pode dar da forma melhor, que são os livros, que são os instrumentos de compreender o mundo. O presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a melhoria do sistema prisional não é apenas uma questão de respeito aos direitos humanos, mas também uma forma de combater a criminalidade. A sociedade, de uma maneira geral, vê com grande preconceito as medidas voltadas à melhoria das condições do sistema prisional. Nós temos o compromisso de aprimorar essas condições, em parte pelo dever de respeitar os direitos humanos daquelas pessoas que foram condenadas à privação de liberdade e não a viverem na imundície, não a sofrerem violências de todo o tipo. Mas, em segundo lugar, é muito importante investir energia no sistema prisional para diminuir o grau de reincidência, para que as pessoas possam se ressocializar e para que o sistema prisional não seja o escritório do crime e de preparação dos futuros criminosos. E a seguir, Juiz das Garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal, é regulamentado. E ainda a justiça em números. A produtividade do judiciário brasileiro sobe quase 7%. A gente volta já. Em maio, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números, com os dados de 2023. De acordo com o levantamento, a produtividade do judiciário brasileiro subiu quase 7%, o segundo melhor resultado da série histórica. No entanto, o volume de processos que chega à Justiça ainda dificulta a solução rápida dos casos. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a estrutura do Poder Judiciário hoje compreende em 91 tribunais de todas as instâncias, com 18 mil magistrados e quase 276 mil servidores. Em 2023, o volume de processos recebidos pela Justiça brasileira chegou a 35 milhões, quase a mesma quantidade de processos encerrados em todo o país, que ultrapassou a marca de 34 milhões e 900 mil. O aumento na produtividade foi de 6,9% em relação ao ano anterior, o segundo maior percentual da série histórica. Atualmente, de acordo com o CNJ, o tempo médio de tramitação de um caso que já teve decisão definitiva é de 2 anos e 7 meses. Nós vivemos uma epidemia, eu diria, de judicialização no Brasil. Tem um lado positivo nesse dado. É que, se a população acorre ao judiciário, é sinal que ele desperta confiança, é sinal que as pessoas acreditam e têm a expectativa que o judiciário possa resolver os seus problemas. A faceta negativa é que não há estrutura que consiga atender com a celeridade desejável esse volume de demanda. E não por outra razão, nós estamos mapeando a litigiosidade no país para tentar enfrentá-la. A estimativa do Conselho Nacional de Justiça é que cada magistrado julgou mais de 2 mil processos por ano. O relatório Justiça em Números também traz um recorte de raça e gênero. Apenas 14% dos juízes brasileiros são negros e 36% são mulheres. Essa é uma estatística, sobretudo nesse momento, em relação aos magistrados, que nós estamos tentando mudar, aumentando o número de pessoas pretas e pardas na magistratura. Como todos sabem, está aberto um edital para a arrecadação de verbas para nós financiarmos os 100 primeiros candidatos negros, 100 primeiros colocados do Exame Nacional de Magistratura. Nós estamos tentando arrecadar dinheiros para
financiar uma bolsa de R$3.000 per capita por até 2 anos para se tornarem mais competitivos nos concursos para a magistratura. Quanto à participação feminina, o Conselho Nacional de Justiça também tem uma política de alternância, no mínimo alternância, nas promoções por merecimento. Se for promovido um homem por merecimento, a promoção seguinte tem que ser de uma mulher. Quanto à meta de um judiciário totalmente digital, quase 91% do total de casos em tramitação já correm por meio eletrônico e quase 100% das ações que deram entrada no ano passado já foram de forma digital. Também em maio, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que regulamenta o Juiz das Garantias, instituído pelo Supremo Tribunal Federal. As informações com o repórter Pablo Lemos. A resolução foi aprovada por unanimidade. A proposta é fruto do grupo de trabalho do CNJ, que inclui representantes do sistema de justiça. Eu me ative muito ao que determinou o Conselho, ou melhor, o Supremo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, e me fixei muito próximo do acordo. E também eu não posso deixar de esquecer que nós temos realidades completamente diferentes. A Amazônia não pode ser considerada nesse aspecto como o Rio de Janeiro, como o Espírito Santo. A minha Bahia, que eu tenho comarca a 1.200 quilômetros da capital, não posso também considerar. Então, o que eu queria mais deixar claro é que os tribunais, que são os conhecedores da realidade de cada um do seu estado, que adote o posicionamento que melhor for e mais conveniente for para a administração do tribunal no que tange a essa matéria. A medida aprovada deve alinhar a atuação dos tribunais às diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal num prazo de 12 meses. Entre as disposições, foi prevista a necessidade de capacitação de magistrados sobre o assunto, com a participação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também foi estabelecido que o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça vai atuar em parceria com os tribunais, com assessoramento técnico necessário. Na sessão, a Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a constitucionalidade do Juiz das Garantias. O Juiz das Garantias é um grande avanço para o Brasil. Eu acho que trazer isso para a realidade talvez seja um pouco mais difícil, mas louvo a esse Conselho Nacional de Justiça por ter se debruçado, dedicado num tema ultra sensível para a sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal Federal tem um papel preponderante porque acabou colocando isso nos trilhos. A regulamentação das atividades do Juiz das Garantias atende a uma lei de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. A medida busca aumentar as penas para determinados crimes, restringir benefícios processuais e incluir novas práticas no sistema de justiça criminal. Esse magistrado deve atuar na fase do inquérito policial. Ele vai ser responsável pelo controle da legalidade da investigação e por proteger os direitos individuais dos investigados. Depois, a partir do oferecimento da denúncia, a competência passa a ser do juiz da instrução. Em casos de competência do tribunal do júri ou de violência doméstica, o juiz das garantias não deve ser envolvido. E no próximo bloco, convênio firmado com o Tribunal Superior do Trabalho para beneficiar jovens que estão em abrigos ou que já deixaram as casas de acolhimento, que buscam trabalho. E ainda aprovado o plano de ação da Política Judiciária Nacional da Primeira Infância. A gente volta já já. Estamos de volta com as principais notícias em 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Em agosto, um convênio entre o CNJ e o Tribunal Superior do Trabalho passou a oferecer vagas de trabalho aos jovens que estão em abrigos ou que já deixaram as casas de acolhimento.
O acordo foi assinado durante a sessão de abertura do segundo semestre. E a reportagem é da Carolina Chaves. Na abertura dos trabalhos do semestre, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, prestou contas das atividades realizadas durante o recesso. Ele citou as viagens à China e ao norte do país e também lembrou a abertura no fim de julho da 18ª jornada da Lei Maria da Penha. Barroso também comemorou os resultados da resolução do CNJ sobre execuções fiscais, que permite a extinção de processos parados há mais de um ano. Com a nossa resolução sobre execuções fiscais de número 547, exigindo o protesto e permitindo a extinção das execuções até R$10 mil que estivessem paradas sem movimento útil há mais de um ano, nós já conseguimos extinguir acima de 1.700.000 execuções fiscais que atravancavam o judiciário brasileiro. Para o segundo semestre, o ministro destacou os 5 anos do Pacto pela Primeira Infância e a realização do 18º encontro para discutir metas do judiciário. O evento será em dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após a abertura, Barroso reconduziu o conselheiro João Paulo Choquer, que assume um segundo mandato por 2 anos. O conselheiro reafirmou o compromisso em defesa da democracia e dos direitos humanos e listou algumas causas que considera prioritárias. No primeiro mandato, já fizemos um pouco na condução de importantes políticas públicas do judiciário, como o monitoramento e acompanhamento da pauta indígena, a luta pela equidade racial, o aprimoramento da segurança pública e da segurança institucional dos integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Ainda na sessão de abertura, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho firmaram um acordo para ampliar o programa Novos Caminhos, destinado a jovens que estão em abrigos ou que já deixaram as casas de acolhimento. O TST vai reservar 5% das vagas de terceirizados e estagiários para contratar esses jovens. A democracia é um projeto de autogoverno coletivo que a gente deve procurar incluir todas as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho, inclusive as que foram, por alguma forma, marginalizadas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, falou que esse projeto tem feito a diferença no estado de Santa Catarina, onde começou, e que com a ampliação vai ajudar muitos jovens. O programa já direciona esse adolescente para uma capacitação adequada, para um trabalho onde oportunamente ele vai poder seguir dali com um emprego. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes, destacou a importância do programa como instrumento para inserir esses jovens no mercado de trabalho. Como é forte a capacidade de sonhar, ministro Barroso. Como esses sonhos têm a vocação para se concretizar. Muitas vezes o que precisam é de um apoio, é de um olhar atento, é de alguém que enxergue naquela situação de adversidade o potencial do ser humano. Também em agosto, foi firmado um acordo de cooperação técnica para padronizar o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fazem parte dessa parceria CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios da Justiça e das Mulheres. A repórter Marta Ferreira tem as informações. A ideia é que o mesmo formulário seja usado em todas as localidades do país e, assim, seja um instrumento a mais de prevenção e de enfrentamento de qualquer forma de violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, principalmente com a alta taxa de feminicídio no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os feminicídios cresceram em 6,1% em 2022, chegando a quase 1.500 casos. Nós temos um estupro a cada 6 minutos, vitimando cerca de 75 mil mulheres e crianças de gênero feminino por ano. E, segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022. O formulário agora ganhou uma linguagem mais simples. As 25 questões do formulário
mapeiam a situação da vítima, do agressor e o histórico de violência na relação entre os dois. A ferramenta foi elaborada por especialistas da área, tendo por base os dados nacionais e as experiências internacionais de enfrentamento à violência doméstica. Um formulário que vai conseguir fazer com que todos os profissionais, iniciando pela segurança pública, mas passando por todos os profissionais da área, ter uma avaliação de qual é o risco, qual é o potencial, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. Nós estamos aqui tratando dessa atualização desse formulário, de maneira que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário terão acesso simultâneo a todas essas informações, no momento que a tecnologia nos brinda com essas facilidades, a gente ainda estava com dificuldade de todos terem esse acesso. Já em setembro, foi lançada uma versão atualizada e com linguagem simples do Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIAPN+, conhecido como Formulário Rogéria. Em 2023, morreram de forma violenta no país 230 pessoas LGBTI. O dado é do Observatório de Mortes e Violências LGBTI+, no Brasil. O número equivale a uma morte a cada 38 horas. O formulário Rogéria, que ganhou esse nome em homenagem à atriz falecida em 2017, é um instrumento para agilizar a coleta de dados em caso de LGBTfobia e assim facilitar as respostas institucionais e minimizar a repetição da violência. Criado em 2022, o formulário ganhou agora uma versão mais atualizada, com uma linguagem simples, e estará disponível no país inteiro. Ele será aplicado por delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública, equipes psicossociais dos tribunais e instituições de assistência social, saúde, acolhimento e proteção a vítimas de violência e violações de direito. Ele vai subsidiar a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e das redes de proteção na gestão dos riscos que foram identificados nessa área. Em uma sociedade como a nossa, em que a violência contra as pessoas do grupo LGBTQIA+, atinge níveis preocupantes, é de extrema relevância a fim de que nós possamos promover e garantir a integridade e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Um passo importante para a eficácia do documento é a capacitação dos agentes que trabalharão diretamente com o registro das ocorrências. Para que haja uma integração dos dados, foi assinado um acordo de cooperação entre o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Desafios quanto à caracterização da violência denunciada como relacionada à identidade de gênero ou orientação sexual pelo sistema de justiça. Desafios com relação ao reconhecimento da violência LGBTQIA-fóbica no momento do registro dos boletins de ocorrência. Dificuldade no preenchimento dos sistemas das delegacias policiais. É um exemplo de como o Estado deve conjugar esforços para combater o mal que pode, eventualmente, solapar as instituições republicanas e a própria vida harmoniosa das pessoas em sociedade. Embora o CNMP tenha avançado na concretização de ações para conscientizar a população sobre a relevância do respeito à orientação sexual e à identidade de gênero, ainda há muito a se fazer. A autora das propostas que ajudaram na elaboração do formulário Rogéria, a cantora Daniela Mercury, participou do lançamento da nova versão e ressaltou a relevância de iniciativas como essa no combate à discriminação. O formulário Rogéria, que será implementado em todo o país, é uma resposta concreta à violência que insiste em silenciar a nossa comunidade. É uma ferramenta que não apenas reconhece, mas acolhe e registra a violência contra pessoas discriminadas. Para encerrar setembro, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o Plano de Ação da Política Judiciária Nacional da Primeira Infância. A repórter Manuela Borges acompanhou.
O plano da Política Judiciária Nacional pretende capacitar os tribunais de todo o país para garantir os direitos das crianças com menos de 6 anos. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu o estímulo de ações que promovam o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional nos primeiros 1000 dias da criança. Os primeiros 6 anos de vida de uma criança, como nós bem sabemos e as pesquisas documentam, são os anos mais importantes na formação de uma pessoa. É o momento em que o cérebro é uma esponja capaz de absorver toda a informação que recebe e, portanto, esse é o momento certo de dar a essa criança a nutrição adequada, capacidades cognitivas, valores, afeto, e essa é a nossa grande preocupação. Neste plano de ação, cada estado deve elaborar ações de acordo com a realidade local, para assegurar atendimento prioritário, direito à filiação e convivência familiar, acesso à justiça, planejamento familiar, prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil e à violência, licença maternidade e paternidade e proteção aos dados digitais. De acordo com a conselheira Renata Gil, demandas judiciais relacionadas à primeira infância já ocupam o 4º lugar no ranking do judiciário. Para a magistrada, é preciso que haja articulação entre diferentes segmentos da justiça para colocar em prática tudo o que o plano prevê, dando prioridade aos atendimentos psicológicos e à lista de adoção. Dentre esses eixos da primeira infância, a gente entende que é muito importante que seja melhorada a questão da fila de adoção. A gente tem algumas prioridades, a entrega voluntária de crianças. O governo do Distrito Federal tem um projeto muito bacana e a gente quer incorporar isso e melhorar a situação das varas de infância e juventude, especialmente com relação a psicólogos e assistentes sociais. A Política Judiciária Nacional para a Primeira Infância vai ao encontro do marco legal que trata dessa fase da vida, instituído por lei em 2016. Entre os avanços trazidos pela legislação, o aumento da licença paternidade, o direito à estimulação precoce e direitos para as gestantes que optam entregar o filho para adoção ou ainda que estão em situação de privação de liberdade. A lei também define como prioridade a qualificação de profissionais envolvidos com a primeira infância e a destinação de recursos para efetivar políticas públicas que priorizem esses direitos. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, disse que o órgão vai fiscalizar e fazer de tudo para que o plano de ação da Política Judiciária Nacional para a Primeira Infância seja integralmente cumprido. Este é um tema caro para o Brasil e a Corregedoria não poderia se portar de outra forma senão apoiando e incentivando a implementação deste projeto, de forma que, em brevíssimas considerações, a Corregedoria se coloca mais uma vez à disposição para implementar isso e ver a execução desse plano na sua integralidade. No próximo bloco, o CNJ faz acordo para que magistrados tenham informações técnicas para subsidiar decisões sobre saúde. E ainda aprovado o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta com as principais notícias em 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Em outubro, o CNJ fez um acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, o Tribunal de Justiça da Bahia e o Superior Tribunal de Justiça para ajudar os juízes na hora das decisões ligadas à saúde. Acompanhe com a repórter Marta Ferreira. A judicialização da saúde é hoje uma das 5 principais causas de litígio, tanto contra a União como contra estados e municípios. Só para se ter uma ideia, em 2023, mais de 550 mil processos ingressaram na Justiça com demandas sobre saúde. Na busca de medidas concretas para a redução dessa judicialização, foi criado o Enatjus, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para auxiliar os magistrados em suas decisões, dando fundamentos científicos para decidirem se concedem ou não
determinados tratamentos ou medicamentos. Agora, esse banco de dados de pareceres e notas técnicas ganhou mais parceiros. É que foi assinado um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, o Hospital Israelita, Albert Einstein, o Tribunal de Justiça da Bahia e o Superior Tribunal de Justiça. Todos os tribunais e todos os juízes que têm demandas relacionadas à saúde, tanto no setor público quanto demandas em face de entidades privadas, estão estimulados a utilizar o INATJUS como uma fonte importante de fornecimento de subsídios e informações para uma adequada prestação jurisdicional. Portanto, e finalizando, ao estimular e promover a automação de rotinas e o tratamento adequado das demandas de saúde, a celebração de acordos como os de hoje tem sido fundamental para avançarmos na construção de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Nós não temos o conhecimento técnico e daí o juiz e a juíza terão a possibilidade de decidir da forma que bem entenderem, mas sabendo quais são os parâmetros e os dados da ciência que podem orientar a boa decisão naquele caso concreto. O objetivo é reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes em temas relacionados a medicamentos e tratamentos. O Poder Judiciário precisa caminhar de mãos dadas com a tecnologia e em colaboração mútua, a partir de um olhar inovador para enfrentamento dos problemas e necessidades inerentes de uma sociedade que se renova constantemente. O privilégio do AICE de estar aqui é um agradecimento ao Judiciário de a gente poder aqui ter uma oportunidade do exercício do nosso propósito, que é melhorar a saúde do nosso país. Ainda em outubro, o CNJ assinou um acordo com os Correios para dar emprego a jovens que deixam os abrigos quando completam 18 anos. A repórter Viviane Novaes acompanhou. No país, quase 34 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou o drama que os menores vivem quando completam 18 anos. São as crianças que não conseguiram ser adotadas ou retornar ao convívio de suas famílias biológicas e que, ao atingir a maioridade, têm de sair das casas de acolhimento e prover a própria subsistência. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, criado pelo Conselho no começo deste ano. Já foram feitas parcerias semelhantes com o Banco do Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo. Agora, os Correios vão oferecer formação técnico-profissional aos jovens. A adesão a esse programa viabilizará o recebimento de salário mínimo por hora, vale transporte, vale refeição, FGTS e acesso à grade de cursos da Universidade Corporativa dos Correios, que contempla uma trajetória formativa na futura vida profissional do jovem. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, falou sobre a importância da parceria. Nossa parceria irá criar oportunidades tangíveis para jovens acolhidos do programa Novos Caminhos do CNJ, para que eles ingressem com segurança no mercado de trabalho, preparando-os para conquistar uma vida digna e autônoma, por meio do ingresso no programa Jovem Aprendiz dos Correios, que no primeiro ano da nossa gestão já abriu 4 mil vagas em todo o país. Os Correios e o CNJ também assinaram outro acordo. As crianças de abrigos vão fazer parte do programa Papai Noel dos Correios, enviando uma cartinha com um pedido de presente para o Natal. Em novembro, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O documento é um guia sobre os impactos do racismo e orienta os magistrados na condução dos processos e na tomada das decisões. O ministro Luiz Roberto Barroso falou que todas as ações afirmativas se justificam por dívida histórica. Vamos ouvir. As ações afirmativas todas se justificam por uma dívida histórica de uma população herdeira de um povo que veio escravizado para o Brasil, trazido à força, e que depois sofreu uma abolição
absolutamente irresponsável, sem inclusão social, sem educação, sem renda, sem terras, e, portanto, nós temos essa obrigação. E, além de tudo, e é muito importante chamar a atenção para isso, nós precisamos criar símbolos de sucesso de pessoas negras na iniciativa privada e na vida pública, para que elas funcionem como modelo, como inspiração para os jovens que têm essa identidade e que possam se mirar nos bons exemplos e não nos maus exemplos que muitas vezes têm por perto. E no próximo bloco, o CNJ aprova mudança nas certidões de óbito de vítimas da ditadura. E ainda, o Poder Judiciário aprova 10 metas nacionais que vão nortear os trabalhos em 2025. Estamos de volta com as principais notícias do Conselho Nacional de Justiça. Em dezembro, foi realizado o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O evento foi marcado pela defesa do meio ambiente e recebeu o selo de evento neutro por quantificar e neutralizar as emissões de carbono. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O Encontro Nacional do Poder Judiciário ocorre desde 2008. Representantes dos 91 tribunais do país avaliam a Estratégia Nacional da Justiça e aprovam metas para o ano seguinte. Em 2024, a principal meta foi alcançada: julgar mais processos do que os distribuídos no ano. Neste ano, o Poder Judiciário recebeu 23 milhões de processos e julgou cerca de 25 milhões de ações no mesmo período. Também foi superada neste ano a meta 10 sobre processos ambientais ou que dizem respeito às comunidades quilombolas e indígenas. O número de casos concluídos foi 50% maior do que o de iniciados. Para o ano que vem, os objetivos seguem 3 eixos principais: tecnologia, comunicação e sustentabilidade. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, acredita que os resultados devem superar os de 2024. As propostas para o ano que vem é manter a faixa de 100% para os processos mais antigos, de quem ainda não conseguiu. A meta 4, é preciso acabar de julgar os crimes contra a administração pública distribuídos até aquelas datas sob pena de prescrição pela nova legislação, e prever uma meta mais ambiciosa em razão da emergência climática para julgamento dos processos ambientais. No encontro foi lançado o portal de serviços do Judiciário jus.br, que vai permitir que todas as pessoas, independentemente do sistema utilizado no tribunal, tenham acesso ao andamento processual e às peças de todos os processos em tramitação no país. Após o lançamento, o historiador Leandro Carnal falou no evento sobre ética, direito e justiça no mundo em transformação. Ele elogiou os dados sobre a produtividade do judiciário apresentados pelo ministro Luiz Roberto Barroso e defendeu a expansão da transparência nos dados e nas informações do Estado brasileiro. Começo dizendo, como leigo, convidado e observador, que a sociedade merece saber alguns dos dados totalmente opostos ao senso comum que rola nas redes sociais. Então, eu diria que aqui começa uma campanha de esclarecimento, uma campanha de aprofundamento dessas questões. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a ajuda que tenho recebido, as ideias que tenho recebido, o apoio que tenho recebido, e, portanto, com visões diferentes, com opções pessoais e políticas diferentes, nós somos uma comunidade fraterna, unida pelos valores que estão na Constituição e que devem nortear a nossa atuação. O Encontro Nacional do Poder Judiciário recebeu o selo CO2 neutro por quantificar e neutralizar as emissões de carbono
geradas nos 2 dias de evento. Foi estimada a produção de cerca de 35 mil quilos de CO2, que serão compensados por meio de destinação de recursos para o plantio de 210 árvores e manejo de solo. Para receber o selo de carbono neutro, é preciso que a emissão de gás seja igual à absorção por meio de projetos sustentáveis. Para calcular a produção de CO2, leva-se em consideração o deslocamento de pessoas, o consumo de energia e a geração de resíduos. Um projeto ambiental certificado que absorveu a mesma quantidade de carbono recebe os recursos financeiros por essa compensação de carbono. O evento recebeu o selo certificado do Programa de Compensação de Carbono e pode rastrear a aplicação dos recursos que serão administrados por uma empresa de gestão de créditos de carbono. Também durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, foram aprovadas as metas nacionais para 2025, que devem nortear o trabalho dos tribunais e conselhos este ano. A reportagem é da Evne Araújo. As metas aprovadas foram apresentadas pelo presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Julgar mais processos do que os distribuídos e finalizar ações mais antigas são objetivos permanentes do Poder Judiciário. Um acervo de processos com 10, 12, 15 anos, evidentemente, é um peso negativo para a Justiça e nós queremos superá-los. A meta 3 é estimular a conciliação nas justiças estadual, federal e do trabalho. A execução das decisões, dos acordos tomados em conciliação chega a quase 100% o cumprimento, ao passo que a execução forçada em cumprimento de decisão judicial é abaixo de 50%. Portanto, os mecanismos de solução consensual produzem um resultado muito mais efetivo na prática do que a execução forçada. As demais metas aprovadas foram priorizar o julgamento de processos de crimes contra a administração pública, a improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais, diminuir o número de processos acumulados e sem solução de um ano para o outro, impulsionar a análise de ações ambientais e de regularização fundiária, dar prioridade às ações relacionadas aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas, priorizar a análise de casos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher, o estímulo à inovação e promover os direitos da criança e do adolescente. O acesso à justiça e à transparência são pilares do plenário virtual. A tecnologia começou a ser utilizada no STF em 2007 para análise da existência ou não de repercussão geral em um processo, ou seja, se o assunto daquele caso específico pode influenciar em outros que tramitam na justiça brasileira. 13 anos depois, em 2020, com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de manter o tribunal funcionando, o plenário virtual passou a julgar todos os casos de competência da Suprema Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso também fez a palestra de encerramento do encontro. O presidente do Supremo e do CNJ fez uma reflexão sobre os benefícios e os riscos do uso da tecnologia no dia a dia do Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, nós temos sessões em plenário virtual, nós temos ministros que eventualmente participam por videoconferências, nós temos a capacidade de aqui em Campo Grande, ou em Curitiba, ou em Londres, ou em Vassouras, entrarmos no sistema e produzirmos decisões com todas essas modernidades. Os valores que verdadeiramente devem inspirar a vida boa, a vida ética, eles continuam a ser os mesmos, que são o bem, a justiça, a verdade possível num mundo plural e a dignidade de todas as pessoas. E para encerrar, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um ato que determina que todos os cartórios mudem os atestados de óbito das pessoas mortas e desaparecidas por perseguição política durante o regime militar. O repórter Pablo Lemos tem as informações.
O ato normativo aprovado pelo CNJ determina que os cartórios do país devem retificar os atestados de óbito de todos os desaparecidos, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. As lavraturas e retificações dos assentos de óbito das pessoas que foram mortas ou desaparecidas durante o período de repressão política deverá constar como causa-morte o seguinte, abro aspas, morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964, fecho aspas. O ministro Barroso lembrou os momentos difíceis da ditadura. Diz também que vivemos um momento delicado na história da humanidade, com guerras em várias regiões do mundo. Aqui no Brasil, felizmente, nós temos conseguido avanços importantes em matéria de direitos fundamentais com a atuação do Poder Judiciário. O próprio Supremo Tribunal Federal, avanços importantes nos direitos das mulheres, avanços importantes nos direitos das pessoas negras. Também temos notícias para celebrar, avanços para celebrar em relação à comunidade LGBTQIA+, em que o próprio Supremo reconheceu o direito às uniões homoafetivas equiparadas às uniões estáveis. Em relação às comunidades indígenas, conseguimos avançar, talvez não o suficiente, mas a gente na vida deve celebrar o que consegue, em demarcações de terras indígenas em diferentes partes do país, preservando a cultura e as tradições dos povos originários brasileiros. A ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, explicou que essa é uma retomada pela dignidade dos que tiveram direitos negados e um passo importante no processo de cura da sociedade brasileira. Esse marco histórico na agenda da memória, verdade, reparação, que fique guardada, inscrita na história do nosso país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo começo de ano para vocês e ótima noite. Tchau.